E com muito carinho pedir também, podem sentar, que os fotógrafos agora não batam mais fotografias enquanto o reverendo Johnson estiver pregando. Senhores, podeis sentar. Muito obrigado em nome de Jesus. Reverendo Bernardo Johnson. Glorificado seja o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queremos saudar a todos vocês esta noite com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece incrível que esta noite é a penúltima noite. Amanhã à noite será a última. E a cruzada Bernardo Johnson passará na história da cidade de Salvador. Mas amanhã, a última noite, eu creio que será a maior de todas, porque amanhã é feriado e todos nós poderemos chegar cedo ao ginásio. E se vocês chegarem cedo, nós daremos início na reunião mais cedo do que às 19h30. Não esqueçam que amanhã às 9 horas da manhã e às 14 horas da tarde haverá estudos bíblicos, estudos da palavra de Deus, ali no Templo Central, na Liberdade. Esteja lá para poder participar dos estudos bíblicos. Eu estou satisfeito esta noite, porque muitos amigos meus se encontram aqui presentes. Eu não sabia que muitos desses deputados federais estariam presentes nesta reunião, mas todos eles são conhecidos nossos. E há poucos meses atrás nós oferecemos um jantar em Brasília para os nossos deputados evangélicos, e eu creio que todos que estão aqui esta noite estiveram presentes naquele jantar. E o meu coração se alegra com a presença dos senhores representantes nossos no Congresso Federal. Também estou contente que um amicíssimo meu de alguns anos, o deputado estadual Gerson Gomes, está presente. E eu gostaria que vocês todos soubessem que às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o pastor Bernardo Johnson, na terça-feira, às 14 horas, estará pregando a palavra de Deus para os deputados estaduais da Bahia. Então vocês orem por nós e por essa passagem pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Agora, eu estou informado que existe muita gente do lado de fora que não pôde entrar. Mas estas pessoas estão nos vendo, porque o telão está montado lá fora. E informe-me de que eu estou aparecendo bem no telão, e que todos aqui que tomaram parte estão aparecendo bem. Vocês que estão aí fora, olhando no telão, sintam-se em casa, sintam-se bem, como se vocês estivessem aqui dentro. Ontem à noite lá fora, muitas almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. E ontem à noite muita gente foi curada lá fora, quando assistiam o culto no telão. E vocês esta noite, que estão assistindo o culto no telão, abre o seu coração para Jesus, e abre o teu coração para a obra redentora e a obra curadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ontem à noite operou muitos milagres. Alguns de vocês que saíram cedo não ficaram para ver, mas uma senhora paralítica que foi carregada para este local ontem à noite, subiu aqui no palanque andando perfeitamente e voltou para casa andando. E muitos outros milagres ocorreram em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei se vocês notaram esta noite,
mas uma especial ênfase está sendo dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje à tarde, quando eu estava orando no hotel, Deus me moveu que eu devia pregar esta noite sobre o nome que é sobre todos os nomes, o nome majestoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a igreja, eu convido os nossos amigos para abrirem suas Bíblias para a Epístola aos Filipenses. E nós vamos ler no capítulo 2, versículos 5 a 11. E nas palavras do apóstolo São Paulo, nós vamos descobrir por que o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Paulo escreveu à igreja de Filipos da Macedônia, e eis o que ele disse. A congregação pode ficar sentada ou pode ficar em pé, mas leremos agora a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Muitos são os grandes homens e grandes mulheres, tanto da história passada como da história presente, que deixaram seus nomes registrados nas páginas da história. Quando se pensa do mundo da filosofia, pensa-se no nome de Sócrates ou de Aristóteles. Quando se pensa no mundo da política, pensa-se no nome de José do Egito, de Daniel da Babilônia, ou de Abraham Lincoln, ou do Tiradentes. Quando se pensa no mundo das conquistas e das guerras, pensa-se no nome de Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, General Eisenhower ou General Mascarenhas de Moraes. Quando se pensa no mundo da ciência, pensa-se no nome de Einstein, o gênio da matemática, e de Von Braun, o pai da era espacial. Quando se pensa no mundo da realeza, pensa-se no nome de Ciro da Pérsia, de Júlio César de Roma, do rei Olavo da Noruega ou da rainha Elizabeth de Inglaterra. Quando se pensa no mundo da violência e da tirania, pensa-se no nome de Nero de Roma, de Hitler, de Stalin ou de Idi Amin da Uganda. Quando se pensa no mundo da música, pensa-se no nome de Beethoven, de Schubert, de Mozart, ou possivelmente até o Roberto Carlos. Quando se pensa no mundo da igreja, pensa-se no nome de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo, de Timóteo, do Dr. Lucas, ou possivelmente de Santo Agostinho, de Savonarola, de Martinho Lutero, de Charles Finney ou de Dwight Moody. Mas esta noite o Espírito Santo me movimentou para pregar acerca de um nome que é sobre todos os nomes, o nome do majestoso, do glorioso, do maravilhoso, do único Rei da glória, o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode apanhar todos os nomes que eu mencionei esta noite,
e adicionar centenas de outros nomes, de grandes homens e mulheres que vieram à sua recordação. Mas se nós ajuntarmos todos os nomes do passado e do presente e botar só num balaio, todos eles juntos não começam a comparar como aquele único nome, o nome do Cristo ressurreto, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Exércitos, reis e imperadores marcharam contra esse nome, juraram que poriam fim ao nome de Jesus, que eliminariam a sua igreja. No 3º século, houve um imperador romano que se chamava Juliano, e Juliano disse: eu vou arrasar com Jesus, eu vou arrasar com a igreja. Quando eu acabar com este tal de Jesus e da sua igreja, não haverá mais cristão sobre a face da terra. E Juliano, o imperador romano, organizou um exército para sair e destruir a igreja de Jesus. Mas um dia, no campo de batalha, o imperador de Roma foi atingido por uma flecha inimiga, e ele caiu ao pó da terra e começou a engasgar no seu próprio sangue. E os seus comandantes o rodearam e disseram: imperador, imperador, o que nós podemos fazer para ti? E Juliano disse: deixa-me só, eu quero morrer sozinho. E as últimas palavras que o grande imperador de Roma pronunciou foram estas: tu venceste Galileu. Cientistas e filósofos já procuraram pôr um fim ao nome de Jesus, a sua igreja e a sua palavra. Voltaire, o ateu francês, jurou que ia acabar com a Bíblia. O grande filósofo francês Voltaire disse: eu vou acabar com a igreja e vou acabar com a Bíblia. Ele disse: 100 anos depois da minha morte, não haverá Bíblia para o público. Ele disse: eu vou arrasar com a Bíblia Sagrada, não haverá mais Bíblia. Se alguém quiser encontrar uma cópia da Bíblia Sagrada 100 anos depois da minha morte, terá que ir para um museu da antiguidade para descobri-la. Eu sei que muitos de vocês sabem que 6 semanas antes de voltar e morrer, ele se tornou possesso de demônios. Tiveram que segurá-lo e amarrá-lo na cama. E na hora da sua morte, o seu quarto estava cheio de visitantes. E Voltaire olhou para a vela acesa ao lado da sua cama e gritou: eu estou perdido por toda a eternidade. E Voltaire, o grande filósofo francês, morreu. Mas sabe o que aconteceu? Este homem que disse que 100 anos depois da sua morte não haveria mais Bíblia Sagrada para o público ler ou comprar, eu tenho o prazer de lhes dizer esta noite que 103 anos depois da morte de Voltaire, a sua residência na França foi comprada pela Sociedade Bíblica Mundial, e milhões de Bíblias foram impressas e enviadas da residência de Voltaire até os confins da terra. Voltaire morreu, mas a palavra de Deus vive para todos sempre. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Os seguidores e os discípulos do Nazareno sofreram martírio. Alguns foram cerrados pelo meio, outros tiveram suas cabeças rachadas pelo meio por machado,
outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram apedrejados à morte, outros foram incendiados como tochas humanas nos palácios dos grandes Césares de Roma. Outros tiveram que esconder nas catacumbas ou fugir para as ilhas dos mares. Mas hoje, 2000 anos mais tarde, o nome de Jesus é mais firme, imutável e eterno, porque Deus Pai declarou que ao nome de seu Filho Jesus, todo joelho haveria de dobrar, de coisas no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua haveria de confessar, para a glória de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Por quê que o nome de Jesus é o nome acima de todos os demais? Em primeiro lugar, é o único nome que leva o homem a Deus. Ouça o que disse São Pedro em Atos capítulo 4 e versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome dado debaixo dos céus entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E ouça o que o apóstolo São Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Ele disse: meu filho Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. A palavra de Deus nos esclarece que só há um nome que conduz o homem ao Pai e ao céu, é o nome de Jesus. Muitos de vocês sabem que hoje o meu ministério me leva através do mundo. Eu prego para budistas, prego para hindus, prego para muçulmanos, prego para romanos, católicos romanos, prego para protestantes, para evangélicos, para macumbeiros. Aonde eu tiver uma oportunidade, eu prego a palavra de Deus. E pessoas sempre se aproximam de mim e dizem: pastor Bernardo Johnson, por que o senhor dá tanta ênfase na pessoa de Jesus Cristo? Afinal de contas, Deus no seu grande amor e Deus na sua grande graça proveu muitos meios e muitos caminhos para o homem chegar a Ele. Pode chegar a Deus através de Buda, através de Confúcio, através de Maomé, através de Joseph Smith, através de Hare Krishna, através de Iemanjá, através da Virgem Maria, ou de São disso ou São daquilo. Mas meus irmãos e meus amigos, essa é a maior mentira que Satanás já espalhou na face da terra. Eu quero que vocês saibam esta noite que só existe um caminho e um meio do homem chegar a Deus. Jesus nunca disse: eu sou um dos caminhos, talvez até o melhor, mas o Pai proveu outros caminhos. Não, mas em São João 14 e versículo 6, Jesus disse: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhores, nós precisamos tomar muito cuidado com uma teologia e filosofia demoníaca que está procurando invadir a igreja de Jesus Cristo. E esta filosofia e teologia se denomina da teologia do universalismo. E sabe o que o universalismo ensina? Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. Ele não vai mandar um homem que ele criou à sua imagem para o inferno. Então viva a sua vida, pratique o que quiser, beba, toma drogas, prostitua-se, porque Deus no seu amor
logo antes de você morrer, ou logo depois de morrer, vai lhe salvar. Esta é a segunda maior mentira que Satanás espalhou pela terra. Eu quero que vocês saibam esta noite que todos os homens não se salvarão. Os pagãos não serão salvos. Só serão salvos aqueles que receberem a Jesus como Salvador e constituírem Jesus como Senhor de suas vidas. Os outros que rejeitaram a Cristo irão para o inferno. Se existe uma teologia esta noite que a igreja precisa pregar e voltar-se para ela, é a teologia da perdição dos homens. Os homens sem Jesus estão irremediavelmente perdidos e condenados ao inferno. E é por isso que Jesus mandou que pregássemos o evangelho a toda criatura. Em segundo lugar, o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes, porque é o único nome que nos faz desfrutar das bênçãos, dos atributos, da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Ouça o que Jesus disse em São João capítulo 15 e versículo 16: vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos ordenei para que vades e que deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Jesus disse que você pode chorar por 1000 anos, mas se você não chorar no nome dEle, e pedir ao Pai no nome dEle, o Pai não lhe ouvirá. Só existe um caminho, um meio, uma entrada para a presença de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo e o nome de Jesus. Eu dou graças a Deus esta noite, que o nome de Jesus tem poder para curar. Eu não queria pregar um evangelho incompleto. O evangelho completo é que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará para arrebatar a sua igreja. E eu jamais me colocaria de pé diante de um público desse, de milhares de pessoas, se eu não pudesse pregar que Jesus tem poder para curar, porque todo mundo está doente. O mundo não vai de bem a melhor, não. O mundo vai de mal a pior. Existem novas doenças, como o AIDS, que está matando pelos milhares, minha gente. Mas Jesus tem poder para curar, para restaurar, para restabelecer o homem, no espírito e no corpo. Agora, permita-me esclarecer uma coisa. Nós não somos contra a ciência médica. Por favor, ninguém saia daqui esta noite dizendo que o pastor Bernardo Jones condenou a ciência médica. Não, eu dou graças a Deus pela medicina. Eu recomendo doentes ir ao médico. A medicina e a cura divina não estão em guerra, não. Estão de braços dados, caminhando pelo mundo, procurando ajudar os homens, mas com uma diferença: quando a ciência médica chega ao fim do seu caminho e a junta médica diz, não há nada mais que nós podemos fazer, então abriu-se a porta da oportunidade de Deus para operar um milagre e operar um ato sobrenatural que venha glorificar o seu nome entre os homens e no seio da igreja. Hoje a medicina faz transplante de coração, de rins, de fígado, de pulmão, da córnea, da vista. Hoje a medicina quase que faz milagre. Mas para a medicina fazer um transplante do coração ou do fígado,
eles têm que tirar o órgão de uma pessoa pronunciada clinicamente morta pela medicina. E quando a pessoa morreu, eles tiram o órgão, coração, pulmão, fígado, rins, e colocam numa pessoa ainda viva. Mas nós conhecemos um que se chama Jesus, que tem, este Jesus tem acesso direto à fábrica original de órgãos humanos. E quando ele cura, ele não tira de um morto para pôr num vivo, não. Ele te dá um novo coração, novo rim, novo pulmão. Ele te dá um novo corpo. Porque o seu nome é Jesus. Eu dou graças esta noite a Deus, porque o nome de Jesus tem poder sobre o inferno. Só tem um nome que faz Satanás tremer. Só tem um nome que faz demônios se prostrarem. Só existe um nome que torna a tua ação diabólica inútil, e é o nome de Jesus.